Zootopia pode até ter sido feito para crianças, mas também diverte muitos adultos. Sabia que o filme tem vários detalhes que geralmente só são percebidos por pessoas mais velhas ou crianças muito, mas muito atentas? Antes de se mudar para Zootopia, Judy vivia em uma cidade apenas de coelhos. E a cena em que ela vai se mudar tem um detalhe hilário relacionado à biologia desses animais. O veículo onde Judy está passa por uma placa que tem o número de moradores da cidade, só que esse número vai crescendo em alta velocidade a cada segundo. O motivo? Os coelhos são conhecidos por se reproduzirem muito rápido e terem vários filhos, e isso é levado ao extremo em Zootopia. Tem um filhote nascendo a cada segundo nessa cidade. Essa é apenas a primeira das 20 coisas que apenas adultos notaram em Zootopia. Chegou a hora de se divertir com a gente em mais um Teen Vídeos. Zootopia tem muitos easter eggs, mas um que supera todos os limites é aquele em que vários CDs de filmes piratas aparecem. Os filmes não são invenções completas, mas sim versões animalescas de filmes da Disney que existem na vida real, como Frozen, Operação Big Hero e Enrolados, e também um filme que deveria existir, no caso, o cancelado Gigantic. Essa ideia do mundo de Zootopia, imaginar como seriam as coisas do nosso universo nessa realidade em que os animais dominaram tudo, é genial, principalmente porque não é necessário, mas os artistas por trás do filme quiseram pensar em tudo. Como deu para notar, uma das melhores coisas de Zootopia é que tudo que existe na vida real também existe nesse mundo, só que de um jeitinho diferente. O iPod da Judy é a prova disso, contendo músicas de artistas da vida real, só que com nomes ligeiramente diferentes, que fazem referências a animais. Os Beatles, por exemplo, são chamados de Beagles, que é uma raça de cachorro. A Selena Gomez, desculpe, não temos músicas dela aqui, mas talvez você fique satisfeito com as canções da Hiena Gomes. As músicas que aparecem, obviamente, também existem na vida real, e boa parte são paródias de canções clássicas da Disney, como Let It Go, uma versão animalesca de Let It Go de Frozen, já que goat significa cabra em inglês. A música Part of Your World, de A Pequena Sereia, também tem sua contraparte, chamada Part of Your Wool, ou parte da sua lã. Muitas das referências que Zootopia faz são a clássicos do cinema, alguns sendo tão antigos que a maioria das crianças nunca nem chegou a assistir. E uma dessas referências vem na forma de um personagem chamado Mr. Big, que, apesar de ser pequeno, é um perigoso mafioso que controla o submundo do crime da cidade. A sua aparência e jeito de falar são uma imitação perfeita do personagem Don Corleone, o mafioso implacável da franquia O Poderoso Chefão. Até mesmo algumas de suas falas foram tiradas dos filmes, como quando ele cita o casamento da sua filha. Após terminar o curso da polícia, Judy vai a uma estação para viajar até a cidade de Zootopia. Só que até mesmo essa estação tem um easter egg, pois o portão tem uma forma que lembra muito o personagem Totoro, do filme japonês Meu Amigo Totoro, feito pelo famoso Estúdio Ghibli. A maior diferença é que suas orelhas são maiores por ele ser um coelho. Mas fora isso, qualquer um que já viu o personagem vai perceber como esse portão é semelhante a ele. Faz todo sentido que uma referência a essa animação tenha sido colocada no filme. As produções incríveis do Estúdio Ghibli são admiradas por artistas do mundo todo, o que com certeza inclui aqueles que trabalham para Disney. E se você acha que foi apenas uma coincidência, então nos responda: como essa coincidência pode ter ocorrido 2 vezes? Pois é, esse não foi o único momento em que Totoro deu as caras no filme. Na loja do elefante, que aparece mais tarde, a gente também pode ver algo curioso nas prateleiras: biscoitos com a aparência do Totoro, provando que alguns artistas envolvidos em Zootopia realmente são grandes fãs do Estúdio Ghibli. O Nick Wilde é querido por todos nós, mas são poucos os que conseguem perceber que ele é muito parecido com outro personagem principal de um filme da Disney. E vamos te dar
dar 5 segundos para saber de quem estamos falando. 5, 4, 3, 2, 1 e a resposta é o Robin Hood, o personagem principal de um filme animado feito pela Disney em 1973. É só olhar para os dois que as semelhanças ficam escancaradas por ambos serem raposas bem pilantras. Eles são obviamente parecidos, mas muitos de nós nem chegamos a pensar nisso, porque Robin Hood é um filme bem antigo, baseado em lendas mais antigas ainda. Inclusive, tem quem acredite que Zootopia se passa no mesmo universo que Robin Hood, por ambas as histórias serem em mundos onde animais vivem no lugar dos humanos, sem contar que a semelhança entre Nick e Robin seria facilmente explicada com um amigo da Judy sendo um descendente do ladrão que roubava dos ricos para dar aos pobres. E se você também acha que o Nick pode ser parente do Robin Hood, comente aqui embaixo #raposa em homenagem a essa família. O Finnick, amigo do Nick, também faz referência a um clássico da Disney. Dessa vez, o easter egg está em sua fantasia de elefante, que o faz ficar muito parecido com o Dumbo. Nem dá pra dizer que o pilantra está fingindo apenas ser um bebê elefante aleatório, porque essas orelhas gigantes não podem ser ignoradas. São exatamente iguais às orelhas do Dumbo. E só para lembrar, o Finnick estava tentando fingir ser um bebê elefante em vez de um elefante adulto. E o que o Dumbo é? Justamente um filhote de elefante. São tantas semelhanças que nem chega a ser uma teoria. Zootopia já começa hilário, com a Judy criança participando de uma peça teatral envolvendo predadores e presas. A peça acaba tendo um final bem chocante, em que a coelhinha cai no chão e começa a, entre aspas, sangrar muito. O desfecho violento deixa todo mundo chocado, e com razão. Mas quem já assistiu a Família Addams tem outro motivo para ficar em choque com essa cena, pois ela é uma clara referência à peça de teatro que a pequena Wandinha faz no filme, onde o final também é perturbador. Quem assistiu ao filme com atenção nunca se esquecerá de que está vendo uma produção da Disney, porque alguns detalhes que aparecem em certas cenas fazem a gente se lembrar disso. Sabe aquele momento em que a Judy vai confrontar o Nick por ter descoberto o esquema dele envolvendo picolés falsificados? Se você olhar para o canto, verá um carrinho de bebê onde se encontra uma pelúcia do Mickey Mouse. E não tem nada mais Disney do que o Mickey, né? Ele é o grande mascote do estúdio. Em outra cena, podemos ver duas garotinhas usando fantasias da Elsa e da Anna, mostrando que Frozen ter aparecido naquela lista de filmes não era apenas um detalhe bobo, e sim algo que, de certa forma, impacta de verdade esse mundo. É legal saber que as crianças de Zootopia também podem se divertir com as aventuras da Anna e de sua irmã. Mas uma referência a Frozen pode ser notada se você olhar para uma certa cafeteria, pois vai dar para perceber que o nome do estabelecimento é Hans, o nome do príncipe do primeiro filme, que se revelou como um vilão no decorrer da história e virou um dos antagonistas mais detestados da Disney. Durante boa parte do filme, os personagens acreditam que os animais carnívoros estão perdendo o controle simplesmente por serem carnívoros, mas o verdadeiro culpado é um veneno que faz qualquer animal ficar agressivo. E esse veneno é produzido pelo carneiro Doug em seu laboratório, que se parece muito com o cenário de uma série muito famosa chamada Breaking Bad. Ainda mais por Doug usar a mesma roupa que o personagem principal usa enquanto está no laboratório. O programa é sobre um professor de química que começa a usar seu conhecimento para criar produtos ilegais, o que combina muito com o Doug. Mas a série é voltada apenas para o público adulto por ter muita violência, então é surpreendente que ela tenha sido referenciada justamente por Zootopia. O maior plot twist do filme é que a grande vilã por trás de toda a conspiração que Judy e Nick estavam investigando era a vice-prefeita Bellwether esse tempo todo, que acabou se tornando a nova prefeita da cidade. Isso é algo que poucos conseguiram imaginar, porque Bellwether parecia ser apenas uma ovelhinha tímida e não uma manipuladora. No final das contas, ela era um verdadeiro lobo em pele de cordeiro. Só que havia pistas de que ela era a verdadeira vilã, uma delas sendo que seus óculos foram mudando de cor durante o filme até ficarem na cor do soro que enlouquece os animais. Quer continuar se divertindo com a gente? Então se inscreve e ativa o sininho das notificações.
Outra pista é que no escritório da Bellwether podemos ver um papel onde estava escrito Doug com um número de celular logo abaixo. Sim, Doug, o responsável por fabricar aquele soro que enlouquece os animais. Ainda não sabíamos quem ele era nesse momento, mas quem se lembrasse disso depois poderia juntar as peças e desvendar o caso. É surpreendente saber que esse tipo de indício passa despercebido pelos nossos olhos e só conseguimos percebê-lo ao reassistir o filme, ou depois de ver esse vídeo, caso você nunca tenha percebido isso em nenhuma das vezes que viu Zootopia. Como se essas pistas não fossem reveladoras o suficiente, o próprio nome da ovelha também era um indício. Bellwether é um termo para as ovelhas que lideram o rebanho. Os Bellwether geralmente usam sinos no pescoço, igual ao que a vice-prefeita utiliza. O motivo é claro, é porque ela, esse tempo todo, era líder de uma conspiração criminosa. Um momento que definitivamente entra para a lista de referências que a Disney fez para si mesma em Zootopia é aquele em que vemos um carro que conta com um desenho do anzol do Maui nele. É interessante ressaltar que Moana foi lançada apenas depois do filme da Judy e do Nick. Isso não impediu Zootopia de fazer uma referência ao outro longa, até para fazer os fãs ficarem com mais vontade de ver a aventura da navegadora de Motunui. Até mesmo empresas são parodiadas em Zootopia, uma delas sendo a Uber. Sabe, aquela do aplicativo de motoristas? Aqui, o seu nome é um tanto diferente, sendo chamada de Zuber e aparecendo em uma placa. Faz bastante sentido se chamar Zuber quando paramos para pensar, já que o Z deve ser de zoológico. Você também acha que isso faz sentido ou acha que é uma mudança meio nada a ver? Nessa mesma cena em que vemos o Zuber, também podemos ver outra referência a um personagem querido da Disney. O acessório de um carro é bem parecido com o rosto de Baymax, o robô gentil e bem redondo que aparece em Operação Big Hero. Ele merece aparecer em todos os filmes do estúdio porque é um dos personagens mais adoráveis. É óbvio que haveria uma referência a algum filme quando o cinema aparece, né? O nome de um dos longas em cartaz era Star Trek. Os fãs de ficção científica, principalmente os mais velhos, vão sacar que isso seria uma paródia de Star Trek. É irônico que a Disney tenha decidido parodiar logo essa franquia, já que a empresa é dona de Star Wars, que é considerada a saga rival de Star Trek. O próximo passo tá na sua frente. 2 vídeos cheios de diversão esperando você clicar. Valeu e até já!